estar entre amigos e colegas nutricionistas é sempre, ao menos para mim, uma grande alegria. Então, eu agradeço o convite, o espaço, o interesse, sobretudo, por essa temática. E, neste momento especial de isolamento, uma oportunidade de nós estarmos tendo um momento de reflexão num contexto muito diferenciado de atuação e de trabalho para todos. É um prazer, é todo nosso, meu Deus, ainda mais assim, né? Com uma contribuição de alguém que tem essa experiência já desde o Conselho de São Paulo e agora no CFN, né, Fá? Então, é um momento muito diferente, né, Vanessa? Independente se considere a conduta em consultório, em ambulatório, institucional no hospital, como a conduta e o nosso trabalho hoje na academia. Então, de fato, eu me sinto muito prestigiado, assim, no sentido de que eu tive a honra, por meio do convite da doutora Silvia Cosolino, que você conhece bem, foi sua orientadora no Centro de Faculdade de Ciências Farmacêuticas, e está intimamente relacionada com a história dos nutricionistas no Brasil, não é? Eu tive a oportunidade, então, de participar de 2 gestões do Conselho Regional de Nutricionistas 3, com sede em São Paulo, mas que compõe São Paulo e Mato Grosso do Sul. E essa gestão, ela finalizou em 18 de fevereiro, mas você está correta, Vanessa, quando você disse que eu não estou mais como conselheira no CRN3, mas continua a minha atuação no âmbito do federal, mas no âmbito de grupos técnicos, do GTs. Não sou conselheira, não mais estadual, também não federal. A conselheira, a doutora Silvia, por exemplo, que é a coordenadora da Comissão de Ética do Conselho Federal de Nutricionistas, e eu estou atuando em 2 GTs. Olha o querido Márcio entrando, um grande querido, saudades, Márcio, um grande beijo para ti, para Arthur. Saudades também, querido. Andréia, Zácaro, isso aqui está virando reunião de amigos, hein? Que legal, viu? Sejam Bom, bem-vindos, muito bom te ver. bem-vindos todos. Eu peço desculpas porque eu estou sem óculos e eu não me adaptei com óculos bifocal, então se eu coloco óculos eu não enxergo a Vanessa, se eu coloco óculos eu consigo ler, e entre ler e enxergar a Vanessa eu fico enxergando a Vanessa e eu sei que ela tem uma E experiência eu, imensa em intermediar esses colóquios, eu fico completamente à vontade em deixar nas mãos da doutora Vanessa essa mediação, segura de que ela vai me encaminhar aí para questionamentos que possam fazer com que eu consiga contribuir de alguma os forma. questionamentos e os elogios, porque a gente nem começou, você já recebeu flores, coraçãozinho, beijinho. Que Olha, lindas, diz a Andréia. Que bom te ver, disse o Márcio. Márcio Barato, queridão, Vanessa, eu vou usar a frase de uma amiga que diz: não sei se mereço todos os elogios, mas às vezes preciso de todos eles. Boa, muito bom. Então, não sei se mereço, mas agradeço. Eu sei que você tem uma mídia extensa, é muito acompanhada, é uma pessoa que roda o país, e de tal forma que eu fiquei tranquila com o teu convite e jamais poderia recusá-lo, na medida que sim uma oportunidade e de verdade me sinto honrado em estar aqui e poder Bom, compartilhar as tá. nossas experiências, as nossas Muito angústias, bom. as nossas, enfim, a nossa realidade enquanto nutricionista e que agora sob uma ótica talvez bastante diferenciada. Vamos falar um pouco disso então, Fábio. Quer dizer, pela primeira vez, nós estamos tendo uma liberdade de fazermos um atendimento online. E até fiz uma sequência de lives para ensinar as pessoas a fazerem esse atendimento, porque eu sou Master Coach e eu tenho muitos clientes como coach exclusivos e atendo online. E eu tive que aprender as mídias sociais, aprender a posição da câmera, aprender a preparar uma iluminação, aprender a preparar uma linguagem. E quando isso se torna tão técnico como na nossa área, eu acho que a atenção é redobrada, né? Porque você tem que aplicar uma anamnese, você tem que aplicar uma avaliação, a gente não pode ficar em fofoca, em bate-papo de nutrição e continuarmos sermos técnicas,
dentro da nossa melhor oferta ao cliente, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse atendimento online, como que você vê a questão online e presencial. Bem, num primeiro momento, eu gostaria, embora nós já tenhamos comentado, eu não estou aqui me reportando como conselheira, né? Então, toda a nossa conversa, eu vou tomar liberdade de me reportar como a profissional, né? Professora, Sim, pela tua nutricionista. experiência profissional mesmo. Então, o Conselho Federal de Nutricionistas, todos os colegas acompanharam, por meio de uma resolução, suspendeu temporariamente, né, a necessidade da consulta presencial. O artigo 36, ele colocava no parágrafo único que a orientação nutricional e o acompanhamento poderiam ser realizados de forma não presencial. E com a resolução que nós tivemos há pouco tempo, o artigo 36 foi suspenso. Suspenso, e então os nutricionistas de todo o país, que fazem parte, obviamente, do sistema CFN-CRN, eles têm até agosto, em princípio, para continuar utilizando o atendimento online na excepcionalidade, na contingência de um Covid-19, que nós estamos acompanhando de forma muito próxima, né, impactante, todo o desenrolar do número de casos que aumentam no Brasil, o número de mortes e, sobretudo, que é o que nós estamos falando, o efeito, o impacto do Covid no modo de trabalho, seja de que profissão for. Então, nesse Perfeito. aspecto, eu entendo que o federal foi muito sensível em estar muito preocupado com a atuação dos nutricionistas e permitir, até que rapidamente, né, numa demanda historicamente rápida de suspensão de um artigo, que permite aos nutricionistas desenvolver o seu trabalho de modo remoto, de modo online, não é? Agora, essa questão, ela tem um contexto muito particular, que é o contexto que nós estamos vivendo agora, motivo pelo qual as lives se multiplicaram em quantidades imensas, né? Eu vi o Mauro brincando numa postagem esses dias, ele bateu uma foto e disse, não é uma live, mas é um modo que nós temos para nós nos comunicarmos com os colegas do Brasil inteiro, justamente marcando esses encontros em que seja possível ter informações. Eu estou recebendo aqui o comunicado que a minha voz está baixa, então vou aumentar o tom da minha voz aqui e o volume. Então, esse é um momento muito particular, porque não me recordo de uma suspensão tão rápida, né? Mas é pensando justamente na atuação dos nutricionistas. Então, o que muda? Muda que essa suspensão permite que o nutricionista faça não só acompanhamento, não só orientação, mas faça a parte de diagnóstico e avaliação online. Portanto, nesse momento, nós estamos aí numa situação única em que nós temos a permissão do órgão de categoria máxima, do federal, em fazer Perfeito. as consultas online. Então, Mas e o que você acha disso? Porque, assim, uma coisa é a condição do aspecto legal. Mas outro dia eu estava com um grupo e éramos 42 profissionais da área e nós estávamos discutindo sobre isso, né? Como é importante a gente fazer o atendimento online. É uma coisa que a teleconsulta já existe e, claro, que existem critérios para isso dentro da medicina e a presença de um técnico, de um auxiliar. E já existem teleconsultas em planos de saúde para dúvidas e questões menos específicas. E eu acho que começa por aí uma boa discussão, né? Uma coisa é a gente conversar, ter insights, dar uma orientação, que não tenha um impacto tão interessante, ou melhor, seja interessante, mas não tão importante como um diagnóstico. Isso é complicado fazer online. Mas eu acho que é uma realidade isso, né? Na Inglaterra já existe esse sistema, lembrando que a estrutura é diferente. O nosso código permite a orientação online, o nosso código permite acompanhamento.
Mas a questão, por exemplo, Mas da... após a primeira consulta presencial. Não, não é após a primeira. Essa é uma interpretação assim, muito equivocada. No Código de Ética e de Conduta do Nutricionista, que, aliás, recentemente publicado em 2018, julho de 2018, né? Então, portanto, ele é um código, entre aspas, recente, né? Mas claro que o código está sempre correndo no sentido de atender a demandas das perguntas que surgem com as mudanças das nossas características de trabalho. Então, não é que depois da primeira consulta, né? Porque nós, nutricionistas, sabemos que não basta uma primeira consulta para que eu tenha, muitas vezes, a obtenção não só de dados antropométricos, mas, enfim, a oportunidade de construir uma avaliação baseada num diagnóstico correto. Então, na verdade, supõe-se que depois que eu fiz uma consulta presencial, o fato de eu ter um acompanhamento online ou uma orientação nutricional online é possível. Mas só voltando no que você disse anteriormente, que eu acho que é bom a gente trazer essa realidade, a teleconsulta não é em si uma realidade no Brasil, né? Nós temos, por exemplo, a telemedicina, mas a telemedicina, ela traz um diferencial muito grande, Vanessa, no meu entendimento. Eu estou falando de profissional para profissional. Não, por exemplo, tem planos de saúde, Fábio, que eles já fazem a teleconsulta. Sim. Fazer Tá? teleconsulta, mas numa perspectiva diferente. Com o cliente, olha, eu estou com tais dores. Então, você liga, entra online e faz a consulta com o médico. E aí ele te orienta, ele não faz o diagnóstico, mas ele te dá orientações de um especialista, do que pode vir. Por exemplo, ontem mesmo eu atendi uma paciente com ferritina alta. E é muito engraçado que as pessoas têm imaginário sempre da ferritina e anemia. E aí eu comentei, ontem não, menti, segunda-feira. Ai, me perdi, desculpem. Aí segunda-feira, Aí segunda-feira eu comentei, não, calma, olha só, nós vamos ter que investigar, pedir mais exames, porque para eu por anemia, eu preciso de outros parâmetros. E eu não tenho teu VCM, eu não tenho hematócrito, eu não tenho hemoglobina, eu não tenho saturação de transferrina, enfim. Você vai associando. Você pode conversar com o seu médico, porque isso pode ser uma infecção, pode ser uma resposta alérgica, pode ser um câncer. Claro que eu não disse isso na consulta, né? Mas pode ser uma insuficiência renal. São todas situações associadas a esse parâmetro. Então, eu acho perigoso realmente bater o martelo e afirmar uma situação. Você não está lá e é insubstituível a presença humana. Mas, por outro lado, eu vejo como coach, sabe, Fábio? Eu, quando atendo, eu tive pacientes, inclusive com caso de abuso, nós dois nos emocionamos juntos, e a coisa evoluiu muito bem, porque tu vai te preparando para isso. Talvez a gente possa, num futuro, provocar melhor, ter preparo, ter formações, obviamente, mas começar a aceitar que eu acho que essa realidade, ela veio para ficar, né? Talvez. Não na mesma estrutura, mas é interessante essa conquista. Eu acho um marco, um marco. Como eu falava anteriormente, então, na telemedicina você tem essa relação entre o profissional e o profissional. Agora, claro, nós não temos só a opção da telemedicina ser instituída, porque a telemedicina permite, então, o diagnóstico. Nós temos a relação do médico, como você falou, e do paciente dando orientações ou esclarecimentos. No caso da nutrição, como eu comentei que o nosso código é muito recente, nós passamos por um processo de construção coletiva do código, né? O código foi publicado em 2018, mas ele vinha aí num processo de construção coletiva desde 2014. E, portanto, independente do local que nós moramos no Brasil, por exemplo, todos os colegas nutricionistas tiveram oportunidade, foram convidados em diferentes fóruns ao longo do ano, em diferentes situações, para se posicionarem a respeito das principais temáticas e colocarem a sua avaliação a respeito dos temas. Então, o que ocorre na minha avaliação é que a reflexão é sempre válida, mas que é muito precipitado
pensar que o artigo suspenso deva ou não ser, que a sua suspensão seja contínua. Isso que eu quero dizer. Essa reflexão ela precisa ser feita com calma. Por quê? Porque dentro da possibilidade da construção do código, uma construção coletiva, obviamente nós não vamos ter unanimidade, mas vamos ter consenso, é consensual. E é importante levar os colegas que nos estão assistindo de que a construção do código, todas as orientações, sugestões, questões enviadas para o federal, cada artigo teve, conforme dados do próprio Conselho Federal, a aprovação de muito mais do que 90% da categoria, mais 95%. Então, oportunizar o inscrito a se posicionar foi um fato histórico nesse código, porque nós tivemos essa abertura. E em relação ao que você fala, Vanessa, isso é importante, o artigo 98 do código, obviamente que eu não vou saber decor, né? Mas o artigo 98, que está lá no capítulo de disposições gerais, ele abre sim um precedente, ele diz assim, olha, o código pode ser alterado, mas para ser alterado, ele tem aí uns preceitos, por exemplo, por iniciativa própria do federal, mediante proposta de quaisquer conselhos no Brasil, desde que isso feche 2/3 dos conselhos do Brasil, nós temos hoje 10 proposta regionais. Formal de 20%. Muito bem. De dois terços dos regionais do Brasil inteiro. Ou mediante a proposta formal de 20%, como você está falando. E é uma proposta formal de 20% dos nutricionistas na ativa. Ou seja, isso é possível. Agora, perfeito, a reflexão é válida. Se nós tivermos esses 20% de inscrição ativa, obviamente o sistema vai levar em consideração... Eu vejo, Fábio, que uma das coisas, talvez, né, que a gente possa pensar, e eu coloco muito isso nos meus grupos, porque como eu tenho muito aluno, né, são 5 universidades, há 25 anos dando aula. Outro dia a gente foi fazer as contas que eu precisava fazer um material de divulgação. Eu já tive mais de 18 mil alunos presenciais. E o que eu vejo? Não existe uma cultura, que não é questão de responsabilidades, é autorresponsabilidade. A responsabilidade é nossa de procurar o conselho. E eu falo sempre isso quando meus alunos começam com a fofoquinha. Fulano fez isso. Você reclamou? E nós vamos falar um pouco sobre isso, como é esse processo. O que você fez? O que você propôs para auxiliar a categoria? Então, eu trago isso para a autorresponsabilidade, sempre. E aí eu vejo que a gente talvez tenha um acesso, uma falta de cultura e um acesso, talvez um formulário online. Olha, faça uma pesquisa e um formulário online. Que quando eu pergunto para os meus alunos, mas gente, e eu estou vinculada ao CRN de São Paulo, né? E adaptei aqui para o Sul, mas como eu atendo em Campinas, eu ainda mantenho o CRN de São Paulo ativo. E acho que é o amor também a toda essa história que a gente teve aí em São Paulo. Então eu vejo realmente que o código ele é disposto para orientar e gerar essas reflexões, e aí vem um pouco disso, da autorresponsabilidade, um pouco não muito, dos nutricionistas participarem ativamente. Eu diria o seguinte, Vanessa, a minha impressão diante da situação de qualquer profissional no Brasil é que, sob o aspecto do exercício da cidadania e dos nossos direitos e deveres, nós somos ainda uma jovem democracia muito no aprendizado da discussão. Então, nesse contexto, o nutricionista, que é um profissional muito jovem no sentido da regulamentação, a regulamentação da nossa profissão acontece no Brasil em abril de 1967, não, salvo engano, 24 de abril de 1967. Então, nós estamos aí completando 53 anos de profissão regulamentada. Veja que eu tenho 50 anos e, portanto, a regulamentação da profissão no Brasil tem 3 anos a mais. A Faculdade de Saúde Pública da USP, que é a faculdade mais antiga do Brasil, ela completou 100 anos, não é? O Instituto de Nutrição de Buenos Aires, que deu sede ao grande Pedro Escudeiro, completou 80 anos faz pouco tempo, deve ter em torno de 83, 85 anos. Então, o exercício da profissão,
ele requer a responsabilidade do nutricionista no cuidado ao que diz respeito a direitos e deveres. Então, nesse sentido, eu fico confortável, porque acompanho desde a época da graduação diferentes interesses genuínos na turma, né? Então, portanto, eu fui do centro acadêmico na graduação, e aí na pós-graduação fui representante discente. Em todas as universidades que passei, fui do colegiado, do núcleo docente estruturante, de comissões de pesquisa, enfim. Me envolvia, mas porque há um interesse genuíno e porque eu entendo que a transformação não se dá pelo síndico, né? Não se dá meramente por ter um regimento. A transformação se dá por condôminos que se reconhecem condôminos da mesma sociedade e que tem no seu regimento, que foi construído pela própria categoria, ou seja, o código, o interesse legítimo de ser um profissional da saúde. Então, na medida em que saúde não é mercadoria, na medida em que nós somos uma profissão de vários saberes, não é? A nutrição é encantadora justamente por permear de modo tão peculiar como você abriu essa live, a possibilidade de nós estarmos com a bromatologia, com a tecnologia dos alimentos, a microbiologia, passando pela técnica dietética, higiene e controle de qualidade. Gastronomia, enfim. Exato, até cair numa fisiopatologia, e até quem estude a receptor de membrana, e há quem estude, por exemplo, o impacto de uma política social na diminuição da fome no Brasil. Então, há uma magnitude muito expressiva e sobretudo, para não me alongar, uma classe bastante heterogênea. Então, claro que nós temos que ser responsáveis. Essa responsabilidade, em tempos de mídia, ela nos coloca toda a prova, a todo momento, de como postar. Que nutricionista eu quero ser para a sociedade e, sobretudo o que eu quero ser, mas também o nutricionista que eu me mostro para a sociedade. E a representação desse papel, talvez, Fábio, do nutricionista que eu sou, mas a categoria que eu represento, porque isso é uma responsabilidade que o nutricionista, que qualquer profissional tem que entender que ele carrega em si uma categoria, tem toda uma legitimidade, né? um processo. Correto, e eu discuto isso em sala de aula. Vi que acabou de entrar o Adriano Chiappetta, bem-vindo, querido. Nós discutimos isso sempre. Responsável de responder. Eu me torno responsável pela minha conduta e devo responder a ela. Portanto, quando um nutricionista posta uma informação na mídia, ele não tem uma responsabilidade tal como outra pessoa qualquer. Ele responde pela sua formação. É por isso que é tão importante o modo como nós nos comunicamos, desde uma comunicação não violenta, né, os preceitos aí de Rosenberg na comunicação não violenta, até o fato de levar uma informação clara, precisa e adequada para a sociedade. E é por isso que nós temos um profissional da saúde, vou dar um exemplo, enfim, o Dr. Drauzio Varela, que por coincidência é médico, mas poderia, enfim, ser outro profissional, que leva informação clara, precisa e adequada. E nós podemos, então, ao invés de discutir, um exemplo que me pergunto muito em sala de aula, se nós somos contra os blogueiros ou se nós competimos com os blogueiros, eu sempre respondo que não há competição entre blogueiros. Né? Exatamente. Eu acredito que nós precisamos, não de blogueiros que se pensem nutricionistas, mas nós precisamos de nutricionistas blogueiros, que consigam levar informação clara, precisa e adequada, informação ética, de uma forma não violenta. Né? Eu passeio muito pelas mídias. Sem conflito de interesse, sem patrocínio de indústria farmacêutica, farmácia de manipulação. Então, enfim, aí vem realmente esse encontro com a atuação da prática, seja esta prática representativa no ambiente, na modalidade presencial ou online, né? Muito bem falado. Assim, conflito de interesse é algo que precisa ser discutido. E precisa ser discutido na universidade, porque você pega pessoas experientes e que dizem, eu não vejo conflito de interesse nisso. A grande questão não é eu ver, é ele existir. Exatamente. Eu acho que a gente tem que lembrar um pouco José Saramago lá no ensaio sobre a cegueira. Se tu vê, olha. E se tu olha, repara.
Então, o conflito de interesse ele precisa ser discutido para que os estudantes, ao deixarem os bancos escolares, percebam que quando o código indica que eu não posso vincular a minha imagem, o meu nome, a marcas de produtos, a nomes de indústrias, isso vai estar muito esclarecido. E eu acho que, para finalizar... Então, vamos recapitular, que eu acho isso bem importante. A gente vê muito nas mídias essas questões. Eu mesma já fui procurada mais de uma vez, tá, por empresas, que uma vez até eu fui muito ingênua, eu fiquei super feliz, vou voltar para a bancada, vamos pensar, porque eu trabalho com compostos bioativos há muito tempo, vamos desenvolver produtos assim, assim. Não, você não vai desenvolver nada, você não vai se envolver nada, você só assina. Oi? Como é? Parei que eu não entendi a proposta, então, gente. Eu não entendi, eu não estou entrando no time. O meu nome vai ser usado. Tá, peraí, deixa eu avaliar aqui. Era um whey protein vegano. Aí você diz assim, bom, se é vegano, já nem devia se chamar whey, né? Mas ok, tá? Aí vem uma denominação de consumo devido ao tipo de perfil do consumo. Então, ele é de algas. Do que ele é? De algas, certo? Então, é um concentrado proteico à base de algas, mas ok. E aí, fui olhar lá e ainda se dizia funcional, que também é outra discussão que eu trago. Eu até hoje uso mais compostos bioativos do que alimentos funcionais para não confundirem as situações. E aí você diz assim, mas por que ele tem esses benefícios? Por que diz que é funcional? O que ele faz? O que vocês encontraram de evidências? Ele é rico em chia. Você vai olhar o ingrediente, nem tinha na citação de ingredientes, ou seja, ele é menos que 3%, que é a concentração do produto. Ou seja, se ele não é um alimento fonte, eu não posso fazer alegação nenhuma sobre aquilo. Mas, de alguma forma, passou na Anvisa e eu que não ia colocar meu nome, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? E aí eu vou concordar aqui com o que a Renata colocou, que ela tem um orgulho muito grande de ter pessoas como você esclarecendo sobre, nos norteando sobre a ética. A Renata Monteiro. Renata Monteiro é a presidente do Conselho Regional 1 de Brasília, Distrito Federal. Um beijo imenso, Renata, excelente colocação, tá? Que é muito legal, muito importante mesmo ter uma pessoa como você nos dando essa clareza, né? E agora, principalmente nesse período de isolamento. Então, não posso, Fábio, eu não posso pegar um produto e demonstrar esse produto na rede social. Olha, eu uso isso. Não podemos, nem na rede social, nem em qualquer outro lugar, não é isso, né? Eu não posso vincular a marca de produto, a indústria. Então, nesse aspecto, me sinto muito confortável, porque, de fato, eu me policio já há muito tempo a respeito dessas questões e tomo o cuidado necessário para que eu consiga me distanciar e poder emitir meu parecer meramente baseado numa questão técnica, né? Claro que alguém vai dizer, não, mas eu não concordo com isso. E, novamente, nós vamos cair naquele ponto que nós discutimos anteriormente. O código ele é uma construção coletiva. Onde Exatamente. Você estava no momento, onde você estava no momento de construção de código, né? Claro, e a gente não pode ter esse perfil ingênuo de dizer eu não concordo, eu não sigo. Isso é muito mais amplo até do que onde a pessoa estava. Ela segue regras sociais. Nós geramos uma identidade dentro de uma propriedade de valor da família, da cultura. E então, assim, imagina como seríamos, né? Uma Torre de Babel. Então, é muito interessante isso. É importante, sim, a gente ter o respeito ao trabalho, seja mesmo que a pessoa tenha participado e a premissa dela não foi eleita, é importante essa adesão. Eu acho que isso é uma questão de respeito. Tem muita coisa que eu não concordo, Fábio, mas a gente não faz só o que quer. Aí voltamos ao que a gente já falou. Existe um compromisso comigo e com a categoria.
existe uma obrigatoriedade de uma vez nutricionista, uma vez fisioterapeuta, Médico. médico, eu devo seguir o código de ética da minha categoria. Então, não, mas eu estou Perfeito. no meu, eu tô no meu Insta pessoal. Você não se desvincula, você não deixa de ser, você não consegue parte de Fabiana nutricionista sair ao supermercado e ficar Não, exposta ao você vírus, pode até ter, mas aí parte você não vai postar assuntos profissionais, não vai falar de alimentação e nutrição, você vai falar de é política. difícil, né? Eu pinto quadros no Você, meu Insta sim, pessoal, tem minha sim, arte, não, mas eu enfim, me pode refiro ao ser. fato de você fazer uma postagem com um produto e dizer, não, agora eu estou Exato. fazendo uma postagem como Fabiana, dona de Não, casa. Uma não, vez é. você se tornando público e tendo uma profissão reconhecida, você segue aquele código. Evidentemente que uma vez eu ouvi uma colega dizer assim, mas eu vou ter que seguir o código de ética quando eu estiver dirigindo. Bom, a ética social é uma outra ética, né? Existem leis de trânsito. Você também não deixa de ser nutricionista dirigindo o carro, mas você não está atuando como nutricionista, não te reconhecem como nutricionista dirigindo, né? Então, é muito importante que nós entendamos o código não como um manual para fazer um bolo de fubá, uma receita, mas como um farol norteador das nossas ações. E o mais Exato. São importante princípios de responsabilidade profissionais. são Isso tem princípios. que entender, são princípios fundamentais, inclusive, se eu puder. Ô, Fábio, e como acontece. Perdão. Imagina, eu ia dizer que às vezes alguém diz assim, eu só tenho coisas a fazer, eu só tenho deveres. Não, há Uhum. direito e há Já ouvi deveres, né? isso. Há direito a deveres, mas isso é comum, porque isso você ouve também na reunião do condomínio, você ouve nas reuniões sociais, o governo só me dá deveres, não me dá direitos. Nós temos uma ignorância política muito grande, nós temos um analfabetismo político e social muito grande, nós estamos com instituições enfraquecidas nesse momento, há colegas que acham que as instituições servem apenas para dizer o que não se pode fazer, e se esquecem que tanto o sindicato de nutricionistas, quanto a ASBRAM, a Associação Brasileira de Nutricionistas, quanto os conselhos, são instituições importantes de categoria e que, quanto mais fortes elas forem, mais forte nós teremos e que a nossa participação é Perfeito. fundamental. Perfeito, perfeito. E o que fazer, Fábio? Eu vejo lá um colega, uma colega associando o nome a farmácias, associando, tendo eventos patrocinados diretamente por marcas. Como o profissional pode se comportar quanto a essas responsabilidades? O nutricionista ele deve encaminhar denúncia ao conselho. E é engraçado que algumas pessoas dizem assim, ah, mas eu não gostaria de dedurar o colega. Isso não é dedurar o colega, né? Isto é zelar pela categoria. E detalhe, se esquece quem fala isso, que ao chegar a denúncia no conselho, essa denúncia vai acontecer o quê com ela? Ela será averiguada por uma comissão de ética que se espera imparcial, usando o Código de Ética e de Conduta do nutricionista como luz das suas reflexões. Portanto, digamos que a Vanessa denuncia a Fabiana porque a Fabiana, numa determinada postagem, bateu a foto com um determinado produto. E aí a Vanessa encaminha esse print de tela para o conselho. Isso serve como prova? Sim. O que o conselho vai fazer? Ele vai verificar aquela prova, vai avaliar a validade daquela carga probatória e vai fazer o quê? Aquilo que o conselho tem que fazer, orientar, chamar a Fabiana e dizer, doutora Fabiana, no nosso código não está previsto essa ação. E dar orientação. Acontece que os colegas, às vezes, acham assim, mas a pessoa não foi caçada, ela não perdeu o número de inscrição. Vejam, assim como no Código Penal, no Código Civil, o Conselho também tem penalidades diferenciadas para Excelente. infrações diferenciadas. Então, se eu tenho uma foto com um produto e isso aconteceu e eu mudei, eu posso ter uma penalidade mais branda, uma advertência. Se eu já recebi essa penalidade de advertência, eu fui denunciada novamente e há aí uma carga probatória que este é um comportamento meu, aí
o processo disciplinar pode culminar com uma penalidade diferenciada e assim por diante. Agora, o que nós temos que entender é que o corporativismo inteligente é aquele que eu levo as possibilidades da minha categoria para o público e levo as mazelas da minha categoria para o conselho. Ou seja, olha, eu entendo que nessa situação tem um colega precisando de orientação, essa situação está muito equivocada. Nitidamente há o ganho de vantagens individuais por conta dessa ação. Eu preciso denunciar, não é? Eu preciso denunciar. Claro que há poucos meses nós estamos passando aí, até pela revisão da 370, da resolução que trata aí do rito, né, dos processamentos, e o federal e os regionais estão muito atentos a isso, mas, burocracia à parte, o que nós temos que saber? Que nós temos uma casa para recorrer. Qual é a nossa casa? Facebook, Insta, Twitter? Não, a nossa casa é o Conselho Regional de Nutricionistas, onde todos devem ser bem recebidos, somos todos nutricionistas e técnicos em nutrição, e levar as nossas angústias. Então, eu preciso levar conhecimento ao conselho, esse profissional que, reiteradas vezes, está numa atividade que eu... Aí, uma vez, uma colega me disse, mas o conselho não vê isso. Veja, o conselho atende por denúncias, ele não é soberano, ele não é onipotente. A denúncia precisa chegar. Eu acho que precisa entender, Fábio, que nós somos o conselho, não é o conselho como uma instituição isolada. Exato. Eu sou o conselho. Ah, Vanessa, você é conselheira? Não, eu sou parte dessa estrutura. Muito bem lembrado. Eu sempre falava essas frases nos fóruns que eu participava no interior e as pessoas ficavam felizes. Mas é verdade, nós somos o conselho, não são só os conselheiros. E, portanto, não é que eu tenho a possibilidade, eu tenho o dever de comunicar ao conselho condutas que remetem a uma possível infração ética. E não sou eu que vai dizer a infração. O conselho vai receber essa minha denúncia e vai averiguar e verificar se é uma infração, qual é o grau de infração ética, enfim, é essa a questão. Por quê? Porque nós queremos uma categoria melhor. Nós queremos uma categoria que represente os ideais dos nutricionistas brasileiros. E eu acho importante isso, Fábio, porque pode acontecer, inclusive, de alguém denunciar por picuinha, por concorrência, enfim, somos humanos e falíveis. Então, que legal você estar trazendo isso e que fique bem claro para quem nos assiste, que isso é imparcial, isso tem que ser averiguado, né? Porque, sei lá, da onde criou-se essa denúncia. Então, sei lá, uma ex-funcionária, é que nem a história de leis trabalhistas. Quantas vezes a gente não se vê nessa situação? Então, é muito bacana, isso é muito importante, porque eu diria assim, ó, eu me sinto muito responsável. Já umas 2, 3 vezes me chamaram para, inclusive, uma vez concorrer como presidente em conselho, e eu sempre falei que não dá para eu administrar pós-graduação, enfim, devido às minhas limitações, não era um objeto de interesse. Então, eu também tenho que entender que, seja quem for, é claro que ela não vai agir como eu, porque somos pessoas ímpares. Não é a questão da perfeição do sistema, mas do nosso comprometimento com esse sistema. Eu fico triste de ver essa mentalidade de opositor. A época de pagar, então, a anuidade do conselho, dá vontade de dizer assim, filha, se você não tem esse mínimo, repense a profissão. Porque não é um absurdo, nós não estamos falando de taxas de R$2.000 anuais. Então, e se eu já sei que isso vai acontecer, né? Se eu quero ter um carro bacana e eu sou apaixonada por carros, eu tenho que saber que eu vou pagar o IPVA. Agora, eu posso me preparar durante o ano ou, enfim, ter uma renda que isso não seja um inconveniente para mim. Mas é importante a gente ter esse respeito e entender que essa mensalidade, ela não é à toa, ela sustenta uma estrutura. Mas também não quero fugir demais do tema, senão vai passar o nosso tempo. Volta aqui, tá bom, obrigado, gente. Volta para a consulta. Então, é só, por exemplo, você citou a telemedicina,
E tem na telemedicina a proposta entre médicos, tá? Tem a teleconsulta, que é paciente médico, tem o... não me lembro o termo exato, acho que é sincroma, que o paciente grava um vídeo, o médico ouve depois e dá retorno para aquele paciente. Isso já está sendo usado. Como que é a minha postura, principalmente de uma coisa que agora vai gerar polêmica, o antes e o depois do meu atendimento? Que a gente vê muita gente usar isso como recurso e ficar bravo quando diz que não pode usar a foto antes e depois do paciente. A mim causa uma estranheza muito grande alguém colocar na foto de antes e depois a possibilidade de qualquer tipo de avaliação que não seja aquela que se diga qual o brinco que se está usando e a roupa. Um profissional da saúde, né, seja ele qual for, claro que olhando ele pode ter algumas informações, mas muito rasas, né? Para o nutricionista, por exemplo, você não consegue olhar uma pessoa e perceber se ela está com a glicose normal, se ela é mais saudável só porque a aparência dela mudou. Se a taxa de HDL aumentou, se a pressão arterial foi alterada, se a saúde mental foi afetada, se a família adotou, ou ela mesma, ou ele mesmo, hábitos alimentares mais adequados e saudáveis, se ela foi capaz de mudar a rotina, não em busca de apenas uma adoção de uma dieta restritiva, mais ou menos restritiva durante algum tempo. Portanto, nenhuma revista científica usa a foto de antes e depois, no sentido da nutrição, a não ser que seja para algo muito específico. Se você queira mostrar uma medida antropométrica e falar de uma circunferência abdominal, mas se você apresenta, por exemplo, o efeito do consumo de ômega 3 nos níveis de triacilgliceróis, você vai ter uma tabela com N apresentado, com média de desvio padrão, com grupo. Portanto, qual é a validade disso? Você consegue garantir esse resultado para outra pessoa? Diante disso, eu vejo que a postagem de antes e depois é um estudo de caso mal levado, mal desenvolvido, né? Ele vale menos que estudo de caso. Então, eu sempre discuto com os colegas a questão da pirâmide do grau de evidência, e evidentemente que nós não vamos fazer revisões sistemáticas, estudos clínicos randomizados dia a dia. Professor Emílio, que honra tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. A Universidade Federal do Piauí, suas produções e papers últimos estão lindos. Então, nós temos que conversar com o aluno e discutir com o colega que profissional eu quero que a sociedade entenda que eu sou um mero emagrecedor, um profissional de fato da saúde, o que ele busca no meu consultório. A orientação para o homem, a mulher, o jovem, enfim, o adolescente que está no meu consultório, não só no meu consultório, que está em qualquer local em que eu trabalhe. Qual a percepção que a sociedade tem quando eu posto uma foto de antes e depois? Então, é muito raso, é muito superficial, não é científico. Eu não consigo realmente compreender que a foto antes e depois seja não somente, unicamente, um engodo, né, uma panaceia de marketing que se quer apresentar à sociedade. E, às vezes, para burlar isso, se pensa, então, vou mostrar uma tabela porque o peso reduziu. Ora, eu me lembro muito bem quando, prestes a me formar na Universidade Federal de Santa Catarina, eu fiz um atendimento de um senhor, que lembro até hoje o nome, estivador do Porto, 75 anos, tinha acabado de ser submetido a uma cirurgia Bill 1, e aí uma determinada pessoa fez a medida da circunferência e anotou no prontuário paciente obeso. De fato, o paciente não era obeso, ele tinha uma circunferência braço grande, porque ele era um estivador do Porto, ele tinha uma massa magra ainda, apesar da idade, muito elevada, e, portanto, outros parâmetros têm que ser usados. Então, o que é uma foto? O que diz uma imagem? Né? Fora o contexto do comportamento, porque isso muitas vezes corrobora com um comportamento alimentar inadequado, de transtornos, de vigorexia, de ortorexia.
e que na prática a gente recebe esses pacientes. É a história do pesar todos os dias, e isso não é uma... Então, ou seja, a questão de ser nutricionista e oferecer qualidade de vida, bem-estar, e agora que eu ainda estou terminando, Fábio, após em psicologia positiva e fazendo outro em neurociência e comportamento. E eu vejo quão mais importante é a gente entender as variáveis psicológicas, nós não tratamos, mas entender como elas se comunicam e interagem nesse meio fisiológico, né? O corpo mental, o corpo físico, e quiçá até o corpo espiritual, que não é da nossa alçada, mas que a gente sabe que interfere, e essas novas ciências, inclusive, como feliciência e bem-estar, que a gente vê o quanto interfere a pessoa buscar eternamente por esse corpo perfeito, né? Então, muito bem colocada essa observação. E eu a chamei porque realmente é uma das coisas que os alunos mais perguntam. E a gente vê contínuas postagens. A Andréia mandou um super beijo, pediu para deixar salvo. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer as perguntas, que a gente ainda tem uns minutos. E, por favor, né, clica no coraçãozinho aí, manda um super coração em gratidão. É um prazer sempre muito grande. O Conexão Nutri foi criado justamente para ter esse momento, essa interação para vocês, para os nossos colegas. Não somente os alunos, mas inclusive está entrando alunos da pós, mas está entrando alunos, estudantes de graduação, às vezes pacientes, colegas de outras profissões, né? Você falou do Mauro, o Mauro também estará aqui conosco. Então é um privilégio muito grande essa troca, gente, de conteúdo e informações. Bom, se vocês não têm uma pergunta, é claro que eu vou fazer mais uma provocação. Posso, Fábio? Provocação no bom sentido. Vanessa, pode, por favor. É bom você ter comentado essa questão de antes e depois, porque ela só aparece no Código Novo. Literalmente colocada no Código Novo. No anterior, nós tínhamos que lançar a mão da questão do sensacionalismo. No Código atual, né, não o novo, porque ele é mais novo, mas no Código atual, o Código de Ética de Conduta do nutricionista atual, ele já contempla essa situação. Então, veja quantos desafios tem a nutrição, né? Porque um código recém-lançado é capaz de dar respostas para uma atuação que tem um contexto diferenciado até por conta das mídias. Para ver quanto ele é orgânico, né? Não, provocação no bom sentido, né? O quanto ele é orgânico, ou seja, ele representa um movimento realmente. Ele não é, isso também é importante a gente entender, ele não é um papel, ele é orgânico, ele representa nossos interesses, nossas intenções. Eu acho isso muito importante, porque ele permite essa troca de informações. E aí permite também o profissional ter um pouco de criatividade. Porque eu tenho dúvidas, Fábio, assim, se eu fizesse o papel do advogado do diabo, né? Eu postando a foto do meu paciente antes e depois, o quanto isso vende? Porque, olha, eu vou dizer uma coisa de coração, eu sou ignorante em marketing, e justamente por isso estou buscando muitas formações para lançar os meus conteúdos. O próprio Atende Nutri, que é um curso de treinamento de consultório presencial e online. E aí eu comecei, faz 4 anos eu venho fazendo cursos e estudando essa realidade. Juro para você. E grandes nomes. Olha, Bruno Pinheiro, Conrado Adolfo, grandes nomes do marketing digital. Eu não vi uma vez. Eles falam em depoimentos de clientes, mas eles não expõem antes e depois. Depoimento é, olha, esse produto deu certo para mim, faça esse curso, a minha pós é muito boa, eu sou aluna de tal instituição. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque eu desconheço, é tão essencial para a carreira de um profissional de nutrição. Eu me considero uma profissional de sucesso e eu não faço exposição de antes ou depois. Ok, a minha verdade não é a máxima, mas eu fico me perguntando que dados existem que comprovam que a pessoa postar a foto do antes e depois realmente lota o consultório dela. Pode ser até que aconteça, mas aí eu provoco. Tem a criatividade e tem outras formas da gente mostrar o quão excelente você é. Ninguém está
desdenhando do seu trabalho. Nós só estamos protegendo e valorizando os nossos clientes e pacientes. Ah, mas eles autorizaram. Ok, né? Mas e aí? O que a gente fala para essa pessoa que tem isso? Eu ouço muito isso. Mas, professora, o meu paciente que postou, isso virou uma estratégia secundária, né? Você tira a foto, o paciente posta. Não foi você, foi o paciente que postou. Não pode também, não é, Fábio? Depende muito dessa postagem, né, Vanessa? Eu termino uma consulta, o paciente me abraça e me agradece, isso é um registro Então, fotográfico. não, o antes e o depois, o corpo Antes e depois emagreceu, é outro isso. registro fotográfico. Né? O que o paciente posta na página dele é responsabilidade do paciente, e aí ele me marca, eu me desmarco. Né? Eu não posso interferir na postagem alheia, é um direito da pessoa, embora eu possa orientar e falar. Mas eu não posso repostar no meu endereço. Adequado. Repostar significa postar, eu referendo, mas quando eu reposto um curso teu, né, e eu digo que ele vai acontecer de sexta-noite, as pessoas vão crer nessa informação, porque eu repostei. Né? Ninguém vai esperar que o curso seja no sábado. Então, eu também estou colocando meu nome. Muito importante pensar que no meio digital, no meio virtual, nós somos tão ou mais responsáveis que no pessoal. Por quê? Porque a mensagem viaja uma velocidade muito grande, e uma mensagem equivocada ela pode prestar um desserviço à sociedade. Pelo contrário, uma boa informação presta serviço à sociedade. Imagine quantas informações adequadas, úteis, o nutricionista pode levar à sociedade. Nós vivemos num período em que as pessoas têm dúvida como se higienizam embalagens. O nutricionista é o único profissional. Como higienizar as mãos. Como higienizar as mãos, mas o nutricionista é o único profissional que consegue orientar o planejamento alimentar, a compra, o transporte, a higienização, o armazenamento, o preparo e compreender o que isso significa ainda no âmbito biológico. Então, é um espectro de conhecimento muito grande. Muito grande. Nós devemos valorizar essa informação. Veja que há informações muito simples e que são desconhecidas e que geram um impacto positivo na sociedade muito grande. Fabi, deixa eu trazer então essa última provocação, até porque nosso tempo está acabando. A Fabiola fez uma provocação muito interessante. E quando o nutricionista recebe produtos e posta no Stories? Inadequado, é uma infração ética clara. Uma colega me disse, mas eu gostaria de agradecer. Você pode me ajudar a escrever um agradecimento em que eu não infrinja a ética? Posso. Ela falou, então como é que eu faria? Ela me contou como era a rotina dela, o que ela fazia, e eu escrevi um pequeno parágrafo e perguntei então a ela se aquilo representava a rotina dela. E escrevi assim, por um acaso, era como hoje, véspera de feriado. Eu disse, semana de muito aprendizado, de muito trabalho, vários pacientes no consultório, oportunidade de acompanhar o planejamento alimentar de pacientes dessa daquela doença, que são especificamente o que ela trabalha. Muito feliz com as visitas de representantes que trouxeram novos produtos com novos sabores, novas tendências de mercado, nova rotulagem para que eu possa estudar, compreender a composição desses alimentos e nós podermos ter uma orientação nutricional ainda melhor. Por quê? Porque o que o paciente precisa é saber ler o rótulo. É ele que tem que decidir o que ele vai comprar. Então, o verdadeiro e bom nutricionista é o que empodera o paciente, embora o Slim Power dá autonomia. Já muito desgastada, mas que dá autonomia de escolha, não é? Então, você pode dizer que você recebeu a visita? Ora, você não disse de quem. E isso faz uma grande diferença, não para um paciente comum, mas eu já tive colegas que tinham como paciente um indivíduo PC, para dizer cerebral, em uma determinada idade, que recusava determinado produto sabor baunilha e se deu muito bem com outro determinado produto sabor morango. A ingestão do produto sabor morango fez com que ele recuperasse
estado nutricional, houve um aumento de peso, a palatabilidade foi melhor. Ora, isso é importante conhecer, mas isso não quer dizer que você vai postar a marca, que você vai dizer que o representante da Poltronieri SA que visitou... Não, a coisa vai além mesmo. Eu vejo nutricionistas, eu concordo aqui com as colocações, que vão, inclusive, postam receitas com aquela marca, mostra shot não sei das quantas e posta a farmácia, o fabricante. É uma infração ética? É. Certo. O que eu devo fazer? Não curtir, não dar meu ibope, não dar prestígio, não iluminar e enviar para a denúncia no conselho. Agora, perfeito. Se eu tenho um colega ou qualquer outro profissional que possa, né? Eu vou dar um exemplo, Vanessa. Houve uma época que em São Paulo estava uma grande discussão por conta de um determinado blogueiro ou blogueira, enfim. E aí a internet pipocou. Né? Nós deveríamos escrever para o conselho e perguntar quantas denúncias chegaram de alguém que era visto pelos nutricionistas como um profissional que fazia atividade... Tenha tido uma ação inadequada. Exato. Né? Ele atuava com uma atividade, uma atuação, fugiu o termo, desculpa, privativa do nutricionista. Então, até nisso nós precisamos refletir. Aliás, gente, se vocês gostaram, clica aí na setinha, salva essa live, marca a gente e manda para algum colega nutricionista que precise saber sobre ética nas redes sociais. Fábio, eu só vou pedir perdão, que eu não me lembro quem fez a pergunta, tá, gente? Mas perguntaram a questão assim, ó, o Covid tem uma associação muito grande com determinados grupos de risco, e dentre eles pacientes obesos. Eu mesma me sensibilizei, é verdade que foi colocado aqui, foi a Deise. Bem-vinda, Deise, é a sua questão aqui que nós vamos conversar. A Deizinha sempre trazendo perguntas para colocar a gente na parede, Vanessa. É nada, você vai tirar de letra. Mas eu mesma cheguei até a fazer uma postagem, porque eu fiquei indignada de ver essa coisa de emagreça, agora é a hora. Quer dizer, a gente, numa condição atípica, já num nível de ansiedade, numa experimentação que nunca a gente passou, né? E de repente vem alguém apontando o dedo, chamando você de obeso e que agora é hora de você emagrecer. Eu mesma não concordei, até com a conduta profissional, sendo ética ou não, e convidei a reflexão do acolhimento. E agora, a Deise trouxe uma questão importante. Muitos profissionais oportunizaram isso, porque tudo que é publicado sobre o Covid gera um impacto, e começaram a montar grupos de emagrecimento. É isso, Deise? Me corrige, me complementa se eu não coloquei adequadamente seu questionamento. E postar desafios, e postar condutas, e vender isso nas redes sociais. Nos orienta, por favor, como é que isso é ético, como que é essa situação? Eu não sei se entendi a pergunta de modo total. É montado um grupo de WhatsApp? Devido à importância da obesidade, como com o Covid, muitos nutricionistas vieram usando esse argumento no seu Insta, nas redes sociais, propondo grupos de emagrecimento. Tipo, olha, agora é hora de você emagrecer, porque senão você vai pegar o Covid-19. Nossa, é uma ameaça... Tá bom, não de uma forma ameaçadora, devem ter dito mas isso. Mas de uma relação mais... clara, você quer isso, dizer. A relação é essa, clara. Mas de fato devem ter usado toda uma estratégia muito mais sutil. Claro. Aí você falou a palavra-chave, né? Estratégia. Já é sabido que algumas doenças crônicas não transmissíveis, as doenças crônicas não transmissíveis, né, elas estão intimamente relacionadas com o andamento do Covid, com o desenvolvimento da doença em diferentes pacientes. Mas tudo que você falou também é verdade, Vanessa. É um momento de estresse emocional muito elevado. Não pensem, os que me acompanham, que a população brasileira está sentada confortavelmente no seu escritório, tendo oportunidade de falar sem atrapalhar os outros componentes da casa, com a geladeira cheia, as contas pagas, num local adequado de moradia.
A situação brasileira é uma situação muito grave. Independente de qual classe social a pessoa faça parte, esteja inserida nesse contexto, o estresse emocional ele vai acontecer em maior e menor grau, independente de alguns fatores como dinheiro. Vai interferir pessoas doentes na família, perda de emprego, obviamente a diminuição da renda, mas questões que estão associadas com o bem-estar. Portanto, é um momento de muita sutileza para tratar de doença. Não se pode usar, como você mesmo usou a palavra, estratégia de captação de cliente, você sensibilizar o cliente, não por uma sensibilização ética. Da importância das consequências daquela doença. Aliás, porque eu digo muito, Fábio, você não é uma doença, você é uma pessoa. Correto. Então, até isso é muito legal que você está trazendo, mas seria antiético, ela até corrigiu aqui, complementou, dizendo que é isso mesmo, que eles estão vendendo grupos de emagrecimento, né? Porque... Sob um certo aspecto, diante do que você coloca, né? Eu sempre digo assim, diante do que você me coloca, eu percebo indícios de infração ética. Mas mais importante do que perceber indícios de infração ética é levar a quem está conosco a informação de que eu posso tratar em grupos, orientações gerais, mas que muito pautadas na ciência da nutrição. Educação alimentar e nutricional não é algo que se faça com tanta facilidade e maestria, merece ser estudada, é por isso que nós temos disciplinas na graduação pensadas para isso, desenhadas para te auxiliar nesse contexto, e captação de cliente meramente por captação, uma palavra que eu não gosto, porque captação parece que você capta um sinal, né? É como dizer, eu ouço alguns dizendo, eu preciso fidelizar o cliente. Quem precisa fidelizar o cliente é a empresa aérea. Né? Nós precisamos, a nossa missão é ser profissional da saúde. O profissional da saúde não fideliza, mas como profissional, você quer a nossa missão está relacionada com saúde. Então, é preciso que a sociedade me veja dessa maneira. Então, como eu posso orientar? Eu dou orientações gerais. Bom, vamos falar de nós. Eu mesma sou, então, obesa, mas, como você disse, eu sou uma pessoa. Né? E você não porta a obesidade. Se eu pudesse portar a obesidade, eu pegaria a obesidade aqui e deixaria ela sobre a mesa. Não porto mais. Eu estou com obesidade, né? Mas isso não me faz apenas obesa, porque há outras características, como você muito bem colocou, Vanessa. Então, o exercício da ética é um exercício de pensar. E eu gosto muito, toda live eu falo da mesma pessoa, da Terezinha Azeredo Rios, porque ela é mineira, ela é mulher, ela é filósofa, ela é professora da PUC, e ela diz, se é ético, é bom para todos. Pergunto, eu ia falar exatamente essa frase. Platão escreveu sobre isso. Tem um discurso no livro de Cállicles, acho que é esse, em que ele... Não, Cállicles é um dos alunos, e Cállicles discute, e eles estão falando sobre isso, né? O que é ser ético? E ele cita esse exemplo, inclusive ele dá o exemplo de um tonel que transborda. E ele fala, se isso transbordou, e para alguma coisa se perde, já está fora de contexto. E se é bom, quando houver dúvidas, é bom em ambos os sentidos e para todos, mesmo os que não estejam envolvidos diretamente. Perfeito. Exato. Então, eu preciso levar o conhecimento para essa população, que, por incrível que pareça, ainda se engana com água morna e limão. Então, imagine... Né? Imagine... Shot de imunidade, e aí vai. Exato. Então, é muito complicado, porque aí a dona de casa, o senhor que está em casa, a população geral ouve que imunidade está intimamente relacionada com o Covid. E aí, no próximo programa, ele vê alguém falando que isso é bom para a imunidade. A relação dele vai ser sem filtro. Ele vai compreender... Olha, você conseguiu dar um exemplo sendo ética demais. Não é que é bom para a imunidade, é que melhora, aumenta a imunidade. Que aí e aí que me machuca mais ainda, que ter correlação com a imunidade eu ainda aceitaria, mas quando vendem uma coisa porque melhora, me dá vontade de dizer, vem cá, vamos voltar para a constante de Michaelis básica. Mas é verdade o que você está colocando.
E é preocupante, né, Fábio? É preocupante, mas são mazelas que acontecem em qualquer atuação que envolva pessoas, né? Nós temos que deixar claro que nós somos da saúde. Nosso objetivo é causar o bem-estar, né? Seja no âmbito da dietoterapia, seja no âmbito da dietética, seja em qualquer Ô, âmbito. Nós temos Fábio, que trabalhar eu bem. vou dar uma opinião pessoal minha. Eu acho que tem coisas que não vão ter mais como controlar. Em algum momento a gente vai ter que abrir uma fronte, uma discussão. Por exemplo, eu entendi sua colocação, acho super pertinente, não estou contestando e sim conversando, né? Mas eu acho, eu não tenho isso, mas eu tenho frente a esses estudos, inclusive na área de neurociência, que vai haver um momento em que existem outras estratégias que não agridam o nosso código de ética, perdão, que é interessante a gente pensar sobre a venda. A hora que o nutricionista aprender a vender seus serviços e produtos, a estruturar uma esteira de serviços, a entender o que significa a fidelização e que marketing não é para ser uma coisa negativa e não tem mais associação com enganação, e sim com relacionamento, eu acho que a postura desses profissionais também muda. Porque ainda se tem uma ideia muito errada, né, de que marketing é uma associação de vantagens de um produto. E não, existem estudos, existe uma estruturação para isso, de que há hoje, ele é pautado em relacionamento e em códigos de ética também, né? Talvez a gente precise só quebrar alguns paradigmas, e aí eu trago o convite da gente pensar essa terminologia e essas ações aplicando no momento presente, né? Não só pelo Covid, mas com as mudanças que houveram. Nem empresas multinacionais, a Coca-Cola não vende porque é o melhor produto. Ela vende um relacionamento, ela criou um Natal, né? Criou no sentido de que foi ela que criou esse padrão Papai Noel vermelho, né? E o Natal per si. Então, esses relacionamentos, eles perduram, precisam ser avaliados, né? A própria fidelização, tentando sempre não perder uma coisa que você citou, eu achei super interessante, que é a autonomia do paciente. E não, eu vejo profissionais dizerem assim, não, meu paciente está comigo há 10 anos. Ok, eu penso, sabe? Quer dizer, tá aqui, né? Cheio de ideias. Mas é isso mesmo. Vale lembrar que a dieta hipocalórica causa uma queda na imunidade, sem dúvida alguma, tá? E aí todo mundo falando que isso está acontecendo muito. E cuidado para não confundir grupos, tá, gente? Existem também alguns privilégios aí nas discussões sobre grupos. Isso também tem embasamento. O grupo, ele causa adesão, tem familiaridade, a gente tem determinados tipos de comunicações mentais que corroboram com essa formação de grupos. Mas eu acho que vai haver algum momento em que a gente vai ter que discutir também isso. E outra, o código de ética está aí. Seja em grupo ou individual, não é, Fábio? Não, a regra é a mesma. Exato. Exato. E, por enquanto, a única diferença que nós temos é a suspensão momentânea do artigo 36, e não a suspensão do Código. Então, não se deixe enganar com uma situação de relaxamento, né, de responsabilidade. Eu vou aproveitar, Vanessa, que você também é do meio acadêmico, e a Liliana Bricarella entrou ainda há pouco na nossa conversa, falando do livro Bioética das Profissões, em que eu, ela e a Carol Rosanelli, juntamente com outras colegas de Curitiba, escrevemos um capítulo sobre nutrição e bioética numa obra organizada lá pela Sociedade de Bioética de Curitiba. Então, se depois eu puder passar para você o link, o nome do livro... Com prazer. A gente tem um grupo e ficam todos convidados no Telegram, que se chama Conexão Nutri. Porque no Telegram, se você entrar hoje, você tem acesso aos materiais das outras lives. E aí eu coloco lá, Fábio. Prazer imenso. Eu acho que a gente está chegando ao fim. Eu também tenho um atendimento de um paciente agora. Eu só tenho a agradecer a tua doação, a doação desse conhecimento, a humildade que você se mantém.
né? Imagina. Esse bom senso é inspirador, Fabiana. Não, é sério, é inspirador. É um trabalho dificílimo. Eu não poderia, porque eu sou muito mais passional. Então, eu admiro muito alguém com tanto conteúdo trazer isso de uma forma tão clara para todos nós. Obrigado, mil vezes obrigada, viu? Obrigado É, mesmo. Vanessa, eu que agradeço a oportunidade, eu fiquei lisonjeada com o convite, sei da tua energia, acho que até essa reflexão que você faz, eu sou muito passional, é uma reflexão muito madura, né? É só na maturidade que nós conseguimos nos olhar É de verdade. uma maneira muito particular, né? Só na maturidade que nós encontramos respostas para tantas coisas. Eu sou muito grata por tudo que a nutrição me deu e por todos que ela colocou no meu caminho. Eu fico à disposição tanto do doutora Vanessa Coutinho quanto de NutriConexão para quaisquer outros eventos que a minha presença possa trazer um pouquinho de subsídio para reflexão. E eu só agradeço, então, aos colegas que entraram aí, contando com a mediação da Vanessa, que sem ela eu não conseguiria acompanhar perguntas e comentários, e ficamos disponíveis. Doutora Vanessa, a propósito, nos perguntaram, esta live fica gravada? Fica. Já está disponível. A primeira, então, já foi. Ela fica por 24 horas. Ok, Tá? obrigada. Eu me Se despeço de você quiser todos. salvar, Fabi, depois, você pode gravar pelo seu próprio celular. Eu te ensino Sim, off. ok. Então, eu deixo um grande beijo a todos, e para ti, Vanessa, e para tua mãe, para toda a tua família, votos de Um isolamento beijo. social o mais tranquilo que se possa imaginar, e também votos de que nosso país avance os próximos dias, não contando com o que as estatísticas apontam. Vamos tentar fazer um achatamento de curva com isolamento social. Muito obrigada. Perfeito. Gente, muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Beijo. Tchau, tchau.